Salve, minha rapaziada! Tô aqui hoje para poder falar com vocês um pouco sobre a prova do Colégio Naval. Esse vídeo deixa eu ver se tá focado. Tá legal. Esse vídeo ele tem um objetivo de a gente fazer junto a análise da prova, sobre expectativas para a prova, sobre coisas que funcionaram / não funcionaram para a prova do Colégio Naval. Então vamos lá. Eu tô aqui com o meu telefone, nele eu tenho foto da prova, e tô aqui com papel onde eu fiz a análise das questões. Então, vão ser meus dois amigos aqui. Então vamos lá. Primeira questão da prova, questão de misturas, aquela onde a gente falava sobre as partes de uma mistura com suco, uma mistura com água e suco, e ele perguntava um percentual lá de suco. Cara, primeira questão da prova. E questão extremamente tranquila. Quando o Colégio Naval cobrou o tópico, foi de maneira um pouco mais difícil. Então, assim, questão essa. Meu Deus, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Pronto. Questão essa que o único empecilho, digamos assim, era o aluno já ter feito algum tipo de questão desse padrão. O que não era a questão das mais difíceis. Ou seja, um exemplo muito claro disso é que ano passado, na EPICAR, havia uma questão que era um tanto quanto mais complicada e seguia a mesma linha, a questão dos equinos e bovinos. Ou seja, era uma questão de um tópico que segue a linha de misturas, mas das questões fáceis do assunto. Ou seja, questão essa que, na minha opinião, acessível. O aluno que está se preparando para o Colégio Naval precisa mirar acertar essa questão na prova. Então, se você não acertou e está se preparando desde já para o ano que vem, já está melhorando aí a sua maturidade e tudo mais, essa é uma questão que você precisa mirar acertar. Se você está vendo isso em 2023, entender o que você errou, o que você fez diferente é importante, o que você fez de errado. Se você está vendo esse vídeo já pensando em se preparar para a prova de 2024 ou está vendo 2024, primeira questão da prova amarela, questão de misturas, você deveria ter acertado. Segunda questão de frações, questões que falam sobre os panfletos. Ele imprimiu não sei quantos mil panfletos, não sei quantos tiveram problema. Outra questão que é fácil, extremamente fácil. Questão que você encontra no capítulo de frações nos livros mais clássicos possível. No Aritmética Elementar, no módulo de Matemática Avançada, no Praticando Aritmética do Admo Lacerda, nas apostilas de curso, no TQM. Então, questão extremamente batida. Questão que você deveria, de fato, ter acertado. E o que eu vi em sala foi que os alunos, de fato, acertaram. Já a questão número 3. Vou até abrir aqui para a gente poder fazer os devidos comentários. Questão que poderia ser razoavelmente grande, longa, ou um pouco mais simples, a depender da arrumação. Eu vi 4 soluções diferentes para essa. A primeira delas, com uma organização, joga um pro lado, outro pro outro, eleva ao quadrado e faz conta pra caramba mesmo e tá tudo bem. Isso não é um problema. A segunda solução da questão que eu vi, sempre importante deixar claro, foi que eu fiz, como eu percebi que x mais 2, x mais 5, x mais 8, x mais 11 são termos que estão em sequência, no caso, uma sequência que se chama PA, você tem que estar somando 3 para o próximo, eu pensei em calcular um termo central. E aí ficava razoavelmente interessante. Então, uma solução é essa. E vimos solução por desracionalização do Algebrando no Papiro, ele publicou também no Story. E, para ser sincero, é uma forma que eu acho muito interessante, muito legal. E já vi forma também boa de fazer, se chama x mais 2 de A. Então, se um é A, o outro é A mais 3, o outro é A mais 6 e o outro é A mais 9. Então, raiz quadrada disso daí, você vai fazer continhas. Mais conta ou menos conta, uma questão fazível. E aí eu coloquei como nível médio, devido à quantidade de contas que você faz. Já a questão 4, questão de relações, no caso, questões de relações no quadrilátero, questão que eu, graças a Deus, consegui mostrar para meus alunos. Em um dos lugares que eu trabalho, Matriz, fiz a gravação desse módulo online,
e coloquei essa questão lá dentro das que a gente resolveu. Alunos que treinam para a prova provavelmente não erraram essa questão, porque o Colégio Naval já cobrou outra extremamente semelhante. E aí abre o olho ao radar. A questão 4, ela já tinha caído em outros anos do Colégio Naval, só que um INEAGO no regular. A solução era exatamente igual. Já a questão, se eu não me engano, 8, questão de áreas do triângulo que você prolonga o ortocentro e tudo mais, já tinha caído no ano de 95, 96, com o mesmo padrão de solução. Então, foi uma prova também que agraciou alunos que se prepararam através de provas anteriores. Então, lembra, essa parada de questões exclusivas, questões peruanas, tem ali o seu pequeno valor, mas o mais valoroso para você se preparar para o Colégio Naval é, de fato, 100%, o estudo através de questões de provas anteriores. Questão 5, salvo engano, questão do beta, alfa, gama, que não tem resposta, questão que tranquilamente precisa ser anulada. Questão 6, questão fácil, questão de média harmônica, cujo único empecilho era saber o que é média harmônica e ter um breve raciocínio ali. Questão 7, questão de razão e proporção. Algumas pessoas até perguntaram, fizeram um questionamento se era uma questão de probabilidade. Não é uma questão de probabilidade, então questão bem tranquila de razão e proporção. Já a questão 8, como eu tinha citado, é uma questão média, questão que já tinha caído em provas anteriores, então isso faz com que ela não seja difícil. Questão que precisa de uma propriedade para que você faça ela de maneira muito rápida. E assim, em 2014, 95/96, já tinha se ligado os alertas, aberto os olhos para questões desse tipo. Então, na minha singela opinião, você, aluno preparado que fez provas anteriores, pelo menos as de 2014, deveria estar atento a essa propriedade. E o importante é que, no meu curso de matemática, no curso completo de matemática para Colégio Naval EPCAR, inclusive a gente está com lista de espera. Se você está vendo esse vídeo no dia que saiu, a gente está com lista de espera para vagas do curso. Eu vou deixar aqui um contato de WhatsApp para você mandar mensagem, para, se tiver interesse em se preparar e ser aprovado para o Colégio Naval ano que vem, você reservar sua vaga, vão ter condições importantes. E, assim, eu coloquei no curso, pô. Eu dei essa propriedade na aula. Então, assim, é muito mais importante para mim que você tenha teoria de fato 100% focado no Colégio Naval do que, não, eu fiz 20 questões exclusivas com meu nome. Cara, não aconselho esse tipo de preparação. Questões que ficam... Enfim, né? Enfim, voltemos. Então, assim, o básico bem feito funciona. É isso que eu acho que deveria ficar de mensagem. Questão 9. Extremamente fácil. Questão de retas paralelas. Extremamente fácil. Questão 10. Aqui não está descrito qual o assunto. Então, deixa eu abrir aqui, porque é bem importante. Questão 10. Questão de trigonometria num triângulo qualquer, cara. Questão de traçar altura, que inclusive tem uma solução bem legal, podendo ser por lei dos senos e depois uma lei dos cossenos, ou uma forma que eu fiz que foi bem tranquila, bem rapidinha. Questão 10, outra questão acessível. Vou fazer um balanço aqui, chegamos à metade da prova. Na minha singela opinião, nós temos, dentre essas metades da prova, uma questão anulada, 2 questões médias e o resto questões fáceis, acessíveis. Então, 7 questões acessíveis, 2 questões médias e uma questão anulada. Ou seja, você deveria ter cravado 80% aqui do que foi proposto até agora. Questão 11, uma questão média, mas que, de novo, alunos preparados, alunos que estudaram, alunos que estão seguindo o caminho da aprovação, provavelmente não errariam, visto que em 2021 caiu essa questão aqui, ó. Olha para ela. Essa questão é extremamente semelhante, ou seja, eu não posso errar aquilo que é semelhante, porque se caiu ano passado, ano retrasado, cara, como tá a tua preparação que tu não viu isso? Questão que falava da pandemia, das farmácias, questão 11 média, mas com essa ressalva. Questão 12, questão de Pitágoras. Questão de Pitágoras. Questão que se tornaria ridícula
se você tivesse percebido que é um triângulo retângulo. E até no TikTok eu dei dica para você testar se o triângulo é retângulo. Ou seja, cara, e aí? Eu falei aqui no YouTube também, no short. Então, questão essa que inclusive em 2015 havia uma questão assim, ó. Um triângulo de 3, 4, 5, cujos lados são 3, 4, 5. A maior altura é igual a... E aí você percebia que o triângulo era retângulo, a maior altura é 4. Outra questão que te indicava o modelo, o caminho das pedras. Então, questão 12, acessível. Mais uma. Questão 13, de inequação. Sendo bem favorável aqui com vocês, eu boto como uma questão média, mas nenhum problema na questão. Questão 14, questão dos sistemas. Deixa eu ver se a questão 14 era a questão da parábola. Questão extremamente diferente do comum, tá? Mas você ficava ali com um sistema. Questão média. Questão de média para difícil, visto que os alunos têm problemas com sistemas não lineares. Então, chegamos aí a uma média de 5 questões médias na prova. 25% da prova. Questão 16, questão de desigualdade entre... Questão 15, questão fácil de inequação. Essa daqui era bem tranquila também. Questão 16, questão de desigualdade entre médias. Em Colégio Naval 2014 tinha uma questão bem parecida, que ele falava que um triângulo retângulo tem hipotenusa igual a A. Aí ele perguntava a área máxima. E seguia a mesma linha. Então, Colégio Naval com questões de desigualdade entre médias com geometria não é algo novo. Então, não vejo problema. Já a questão 17, questão de equação de segundo grau, média, sendo favorável com você, mas com uma ideia batida. Uma questão que você tinha um trunfo, um detalhe, um truque, mas batida. Então agora, com essa questão, chegamos a 6 questões médias. E aí, não vi até agora nenhuma questão que poderia ser chamada de difícil. Questão 18. Primeira vez, né? Primeira vez falando sobre paralelepípedo, cubo, mas de maneira ridiculamente fácil. Você só precisava saber que o volume é o produto aí das dimensões, no caso, o produto das arestas. Então, nada de muito novo, visto que as turmas de colégio naval, elas são partilhadas com turma de EPK e já era uma ação da EPK e nada de específico. Assim, na verdade, questão 17, né? A questão 18 era a questão de mudança de base, que eu bati aqui nessa tecla para vocês estudarem mudança de base. Quinta-feira eu chego para dar aula e eu espero não ser pego de surpresa pelos meus alunos de aritmética. Eu espero que eles tenham acertado essa questão, de verdade. Questão fácil, facílima. Questão 19, sem resposta. Questão que seria fácil, mas que não tem gabarito. Então, questão anulada. 2 questões anuladas. Então, temos até o presente momento 6 questões médias, 2 questões anuladas e o resto de questões fáceis. E aí chegamos à última questão, que poderia ser tida como uma questão difícil da prova. Então, fazendo o parâmetro geral, temos 6 questões médias, 1 questão difícil, 2 questões anuladas e 11 questões acessíveis. Ou seja, era da sua obrigação ter feito 13 questões. Um aluno que está se preparando para o Colégio Naval para passar. Poxa, Pablo, estou me sentindo mal. Só acertei 8 questões. Cara, eu não estou falando que você deve acertar 13 questões de primeira. Mas eu estou falando que um aluno que vai passar, quando vai passar, e aí existe um tempo de maturação entre você que entra no 9º ano, no 1º ano de curso, tem normalmente aquele período de 1 ano de maturação. Mas quando você chega num nível competitivo, você tinha que estar mirando pelo menos essas 13 questões como certo. E aí um aluno que está estudando para passar, ele pode acertar 14. Porque não é nenhum absurdo, dentre 6 questões médias, ele acertar 1. Não é nenhum absurdo. Principalmente sendo uma delas a da desigualdade. Bem fácil, bem tranquila. Então assim, parâmetro da prova para mim, uma prova que manteve os padrões, tirando o fato de ter pouca questão de geometria, né? Olhando aqui, a gente tem 1, 2, 3,
4 questões de geometria, é isso? 5, considerando a desigualdade entre médias. Pois é. Na verdade, 6 questões de geometria. Então, manteve ali um padrão. Não achei tão mais difícil, nem tão mais fácil do que a prova do ano passado. Acho que seguiu a mesma linha. Então, esse é o meu veredito da prova. Acho que era uma prova que foi pra você. E aí, fico muito feliz que o suporte que os alunos do meu curso de matemática completo para matemática que o Colégio Nova Ipca tiveram foi mais que o suficiente. Talvez eu tenha até pesado mais a mão do que eles precisavam para conseguir ir bem nessa prova. Então, seguimos, e agora o que vai te fazer ser aprovado no ano que vem é, de fato, continuar estudando, se manter firme. Então, eu espero que você faça isso e venha se preparar comigo. Afinal, o meu foco é quase que 100% para você que vai fazer Colégio Nova Ipca. Tamo junto, um abraço.